Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do FPC Cast, o podcast desenvolvido pelos alunos do curso Jovem do Futuro da Fundação Batista Central. Eu me chamo Bruna Soares. Eu me chamo Elisiane. E no episódio de hoje iremos falar sobre empreendedorismo. Para compor essa mesa, convidamos ela, Milis Rufino, empresária e dona da Jeff Burger. Bem-vinda, Milis. Obrigada, esse nome empresária é muito chique. Obrigada por ter me chamado, viu? Com toda vergonha, mas eu tô aqui. Vamos lá. Que massa. Milis, pra gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero te perguntar uma pergunta, óbvio, né? Como foi, assim, abrir esse negócio, a Jeff, né, a hamburgueria, assim, em plena pandemia, né? Você sabe que a pandemia muitos negócios fecharam e tal, e vocês ali estavam abrindo a Jeff. Como foi? Olha, o Gé, meu esposo, que é o Jefferson, né? Ele trabalha com evento até hoje. O Jefferson faz produção, hold e outras coisas técnicas dessa parte de evento. E foi o primeiro a fechar. Quando fechou, ele foi fazer outras coisas, né? Correria. Ele foi fazer Uber. E nesse tempo eu fiquei sem também, tinha acabado de ficar sem trabalho fixo. E uma amiga minha que é da área de doces, né, de comida também, ela já fazia doce antes e eu já acompanhava também a trajetória dela. Aí ela abriu um ponto. Também não podendo fazer loja, ela abriu o ponto para ser delivery. Aí ela me chamou. Mili, quer me ajudar? Aí eu disse, vou sim. Aí eu fiquei ajudando ela. Nesse tempo ela precisou de entregador. Entrou uma pessoa e depois ela, Mili, que tal a gente chamar o Jefferson? Aí eu disse, tá, vamos chamar o Jefferson. Aí foi nesse tempo. A gente ficou ajudando ela, né, pandemia. Sim. Nesse período surgiu o auxílio emergencial. Acho que 6 meses depois, não lembro exato, que eu estava sendo abençoado por essa amiga, né, lá na loja dela. Eu e o Jefferson. O Jefferson fazendo as entregas e eu ajudando ela com os doces. Aí surgiu esse auxílio. Usamos as primeiras parcelas. Nas 2 últimas, que acho que já estava fechando ali 2020, sim, o Jefferson disse assim, amor, que tal a gente fazer alguma coisa com esse dinheiro? Aí eu, tá, mas o quê? Aí ele, amor, vai acabar, aí a gente tem que fazer render. Sim. Aí ele, tá aparecendo muito curso aqui pra mim na internet. Tá aparecendo curso, coisa de hamburgueria, comida, o que é que tu acha? Aí eu disse, eu acho legal, mas eu não achava legal, não. Mas dá pra apoiar, né, ali? O que é que tu quer fazer? Aí ele, eu acho que eu vou estudar. Aí eu, pois tá bom. E eu tava com ela, né? Tava ainda lá, ajudando ela. E eu sempre gostei muito de roupa. Aí o meu negócio, eu tava ainda com a loja de roupa, tinha esquecido. Eu tava com a loja de roupa e ainda tava vendendo na pandemia também, ainda lá nessa minha amiga. Ela deixava eu trazer as roupas e vender. E o Jefferson estudando, né? Aí o Jefferson comprou, começou a estudar. Aí ele... Amor, eu tava pensando da gente abrir o delivery. Isso já tava chegando no final do ano, de 2020. Uhum. Aí eu tenho certeza. Aí ele, depois vamos falar pra ela, que é pra essa nossa amiga. Aí a gente falou, né? Agradecemos, né? O tempo que ela abençoou a gente. E em janeiro de 2021, a gente abriu o delivery. E foi isso, assim, a oportunidade, né? Curso e abriu o delivery. Ainda era pandemia. Sim, sim. Foi isso. E como é que foi, assim, a criação do nome, da identidade visual de vocês? Nessa parte de criação, vou deixar o mérito pro Jefferson, né? Não que ele criou, mas do nome. É a abreviação do nome dele. Alguns amigos já chamavam ele de Jeff. Sim. Aí eu disse, amor, o que é que tu acha de Jeff Burger, né? É curtinho, alguma galera já te conhece e acho que casa bem. Aí ele, tá de boa pra tu? Aí eu, tá. Até porque Mirli Burger, nem comigo. Mirli Burger. Aí a gente foi numa amiga que é a Luma. Ela é muito boa de criação. E a gente conversando com ela, assim, a gente foi lá na casa dela, né? Aí a gente conversando com ela só desenhou assim, bem rapidinho. Parecia uma besteira. Aí o que o Jess pediu foi que queria, tipo, 2 hambúrguer. Ela, tu quer 2 hambúrguer, Jess? Aí desenhou assim os hambúrguer. Criou a logo em, acho que 2 minutos. Nossa. Aí foi ela. A cor, né, entra só no mérito que eu conheço um pouquinho, que é esse amarelozinho mostarda. Sim.
que dá desejo, né? Bem chamativo, né? O mostarda, o vermelho, né? Sim. Aí o preto, porque o Jefferson gosta de preto, aí eu botei. Mas deu um contraste bem legal pra marca, né? Aí foi ela que ajudou a gente. A logo, né, que ela é um redondozinho, o nome Jeff no meio e esse hambúrguer sendo prensado. Foi ela que desenhou, essa minha amiga. Que massa. E me diz, assim, no início da pandemia tem todas as suas restrições, né? Questão de comida e tal, porque trabalhar com comida tem suas restrições em si, questão de cuidados, higiene, né? E durante a pandemia acho que isso foi bem mais forte, né? E vocês abriram o negócio de vocês na pandemia, né? Como foi esse início aí? Teve algum obstáculo? Vocês pensaram em algum momento, assim, bem no início em desistir? O começo foi muito bom, o começo, né? Sim. A gente foi para dentro de um bairro que a gente era conhecido, né? Sim. Aí a gente entrou dentro desse bairro e nesse tempo o obstáculo mais era entregar, saber onde entregar, saber para quem a gente ia vender. Mas graças a Deus, dentro do lugar que a gente se instalou, que foi lá no Santa Fé, acredito que não foi por pena, mas os amigos todos pediram no início, né? No início, nos primeiros meses, né? Aí foi massa, assim, todo mundo abençoando, pedindo, aí um falava pro outro, aí foi indo. Mas o maior obstáculo foi só entrar. Sim, entendi. Mas no início ali, teve alguma degustação, tal, ou já tá cara e foi o delivery e já começou? Pois é, tinha esquecido de falar sobre isso. Nesse tempo, lá voltando da amiga, que o Jefferson começou a gente estava naquele outro ambiente, o Jefferson começou a estudar. Aí, realmente, ele estudou mesmo. Ele comprou a carne, moeu, sabe? Matou o boi. Olha, ele levou a sério. Moeu a carne, fez tudo direitinho. A gente comprou uma chapazinha pequena. Que massa. Aí, a gente chamou alguns amigos lá para nossa casa. Aí, a gente fez tipo uma degustação. Sim. Chamamos. Aí, eu acho que eu tinha criado 3 sabores que eles ainda estão até hoje. Que massa. Que era super cheddar, um com bacon, que é o especial, que foi o Jeff que criou. O especial do Jeff, o super cheddar e como se fosse um X salada, que é o dueto. Que esses 3 estão até hoje, lá da degustação. Aí foi esses amigos. Aí, assim, era tudo dado, né? Aí os amigos, tá muito bom. É bom demais, Jeff, vai dar certo, vai dar certo. Aí, realmente, foi nesse dia, todo mundo experimentou, sabe? Foi massa. Foi lá em casa, foi bem divertido. Que massa. E, Mirlis, vamos falar assim um pouco do pós-pandemia, né? Porque ali iniciou na pandemia, né? O seu negócio. E o pós, depois que passou a pandemia, né? Vocês continuaram com a Jeff, mas como foi? Teve alguma mudança de gestão, de cuidar ali do negócio? Conta aí pra gente como foi esse. Teve alguma mudança, não teve? A gente começou dentro de um kitnet. Sim. Lá no Santa Fé, né? Manuel Peixoto. Na parte de cima, ainda passei mais difícil. Aí era lá na parte de cima, no kitnet, com a chapinha menos de... Acho que era 80, 90 centímetros, pequenininha. A gente começou lá, nesse lugar. Foi muito bom, né? Jesus abençoou demais. Um amigo, outro foi se espalhando, né? Dentro do bairro onde a gente morava. A gente ficou lá nesse lugar. E deu muito certo ali, final de 2020, né? 2021, 2022, deu muito certo. E depois, nesse pós, começou a ficar difícil. O que ficou difícil? A galera começou a querer sair de casa, né? Inclusive a gente. Depois do período fechado, trancado em casa, né? Dentro de casa preso. Aí o pessoal queria passear mais, né? Conhecer os lugares que estavam fechados, que voltou e tal. E a gente era um kitnet na parte de cima, bem simples, né? Era só para mandar. E para nós ficou difícil mesmo, ao ponto de não dar mais para pagar aluguel, ficou apertado. Uhum. Nisso, o Jefferson ia voltar a fazer algum evento, mas era uma coisa bem simples assim, não voltou como uma renda ainda, né, para nossa família. Mas ficou difícil ao ponto da gente ter que fechar a hamburgueria nessa época. Sim. Eu não vou lembrar agora, porque infelizmente eu não trouxe a data certinha. Mas a gente fechou nesse pós e com muita luta mesmo, se organizando, tentando levantar uma grana por fora pra gente abrir depois, né?
Aí a gente se recolheu nesse pós-pandemia. A gente passou aí uns de 4 a 6 meses, se eu não me engano. Ou foi 4 ou foi 6, fechado. Sim. Aí a gente ficou procurando ponto, onde é que o restinho do dinheiro que a gente tinha, como é que a gente ia levantar mais para abrir num lugar melhor, mais bonito, mais movimentado. Aí a gente foi tentando. Sim. Mas hoje você já tem um outro ponto, né? Outubro a gente lançou de novo. Presencial? Presencial. O nosso foco é delivery ainda. Sim. Nosso foco ainda é delivery, mas a gente foi para uma praia. Eu pedi tanto a Deus, muito, 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 Senhor, para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai? Se for de a gente voltar, a gente volta. Se não for, o Senhor que sabe, nós vamos trabalhar de outra coisa. O Jefferson já tinha, né? Sim. Aí eu vou vender de novo roupa, vou fazer o que der para fazer. Aí a gente procurou dentro do Santa Fé, não tinha mais um lugar legal. Aí a gente foi lá para uma praça, que é a Praça Santa Maria, que a gente tá hoje. Aí tinha uns pontos bem bonitos, assim, simples, mas era bonito pra nossa realidade. Eu disse assim, não, Jefferson, não dá, isso aí deve ser mais de R$1.000. Esse aluguel aí eu não vou poder pagar, não. Aí eu encontrei uma senhorinha, que eu sempre falo dela, lá pra quem vai lá na hamburgueria. Ela mora de perto, assim. Aí eu disse assim, a senhora sabe quem é os donos daquele ponto ali? Mas deve ser muito caro, né? Não, minha filha, vai lá perguntar, é a fulana. Aí eu fui lá, era bem 9 horas da noite. Fui lá falar com a mulher. Aí ela disse um valor assim que a gente podia pagar, né? Que massa. Aí e aí, amor? Ele, amor, a gente junta esse outro dinheiro aqui, raspa o tacho e vamos tentar de novo. A gente não tinha vendido tudo, né? Sim. A gente fechou, deixamos mesa, a chapa maior que a gente tinha, a gente deixou guardado lá na mãe, que era onde tinha espaço. Sim. E a gente conseguiu esse ponto. Hoje ele tá melhor do que o dia que a gente pegou, mas hoje lá nessa praça é presencial, de uma forma ainda simples, né? Mas é melhor do que onde a gente estava. É presencial e delivery, os dois. Nossa. A gente abriu outubro de... Eu sou ruim, viu, de data. Foi depois da pandemia. Como foi, assim, a experiência de começar a receber os clientes presencialmente lá? Essa é a mais loucura, essa daí é a mais loucura de todos, pessoalmente atender alguém. É muito desafio para mim. Mas pro Jefferson também. Pro Jefferson também. Mas como foi? Tipo assim... É muito desafiador receber alguém pessoalmente. Uma coisa é você falar na internet, né? A gente faz o melhor possível para atender, né? O mais educado possível. Virtualmente. Né? Daquele jeito que não tem toque, né? Eu super te entendo. Não tem toque com a pessoa, assim. Mas quando a pessoa chega, quando o cliente chega pessoalmente, dá muita vergonha. Dá muita vergonha e receber o feedback dele assim na sua cara, né? Sim. Quando tá bom, muito obrigado. A gente deu o nosso melhor. Aí quando ele diz assim, não, tá salgado, viu? Olha, Mirla, esse bacon aqui ficou salgado hoje. Aí eu fico... Assim, é o desafio, mas a gente amadurece muito. Mas foi massa. Foi muito bom receber pessoas lá e a pessoa dizer que... E dar parabéns, que gostou, né? Vocês estão bem, vocês têm futuro, né? Essas coisas assim que massageia o coração. Sim. É muito bom. Os dois é muito bom. O presencial e o envio do delivery. Os dois é muito bom. Agora, o presencial ainda é mais desafiador para nós. Tanto entregar rápido como atender da melhor forma. Para nós lá, todo mundo ainda gosta do delivery. Todo mundo lá gosta de mandar. Você tem que lidar com a situação ali presencial, né? Independente do que o cliente for falar ali para você, se é bom, se é ruim, você tem que estar E trocar. Olha, esse pão aqui não tá bom, não tá bonito. Aí, ó, eu faço assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Troca. A batata foi murcha, foi feia, troca. Vamos fazer outra batata agora, senhor, me perdoe. A gente troca. E deixa eu te perguntar uma coisa, Milis. Teve essa mudança pro presencial, você falou, né, agora no segundo ponto. Sim. E questão de funcionários. Porque iniciou, do que eu entendi, né, você não abre mais, o que eu entendi foi você e o Jefferson ali para iniciar a hamburgueria no delivery. Agora tem mais gente que, assim... demanda aumenta, né, presencial? Aumenta muito. Eu não citei, mas não foi só Mirla e Jefferson. Teve uma terceira pessoa e, inclusive, o motoboy, né? A nossa família sempre teve muito presente. Graças a Deus mesmo. Eu tenho um sobrinho, que é o David. Ele me ajudou desde o primeiro diazinho
né? Quem conhece a gente lá sabe que ele sempre estava lá. Ele ia me ajudar de graça, sem pedir nada em troca. Ele ia lá, atendia, eu embalava e o Jefferson fazia os hambúrgueres. Isso era nós três. E um amigo nosso foi o primeiro motoboy, que é o Adson. Foi nós 4, né, então. Sim. Aí depois ficou ruim, né, que foi aquele pós-pandemia. Aí o Jefferson entregava e embalava. O Jefferson entregava na moto e fazia os hambúrgueres. Isso naquela época que eu disse que estava ruim, que a gente fechou. Sim. Mas assim, de início mesmo foi eu e o Jefferson, aí veio esse meu sobrinho me ajudar e o nosso amigo de motoca, né? Sim. Aí assim, nesses altos e baixos foi a nossa família sempre presente. Se um estava doente, vinha outro da família, aí vinha também os irmãos do Jefferson, né? Que massa. A gente foi abençoado mesmo, o pessoal da família. Vinha a irmã, depois a minha irmã, a gente ficava... Nunca deixaram a gente Aquele só. revezamento, né? Nunca pra deixaram ajudar. a gente só. Mas sobre a pergunta, de hoje, funcionário fixo, sem ser assim, o pessoal da família vindo, né? Hoje a gente tem 2 pessoas fixas e o motoboy. E assim, é uma bênção. Para poder crescer, a gente precisa de mais braços, né? Com certeza. Então, a ajuda delas, que só é mulher, viu lá? Olha. A ajuda delas a minha chapeira é bichona. Eu faço também, viu? Também faço os hambúrguer, mas hoje a Juliana na chapa, a Lívia embalando e fazendo as frituras. Eu faço atendimento, às vezes a minha irmã faz atendimento e quando a demanda tá alta, ela vai pra cozinha e eu fico lá fora no atendimento. Se ficar muito louco mesmo, assim, e o Jefferson estiver podendo ajudar, o Jefferson atende e fica todo mundo lá dentro da cozinha, sabe? Que massa. Acaba-se que um ajudando o outro, né? Aí hoje a gente tá com apenas um motoboy fixo, que é o Fernando. E como foi, assim, a busca por fornecedores? Bem no começo, foi bem difícil, assim, pra nós. O Jefferson entrou em muitos grupos e ficava pesquisando, a gente ia no centro aqui da nossa cidade, né? E ia vendo o que era melhor, o que é melhor para nós. A gente tem tipo um lemazinho. Se é bom para você, gostou, comeu, achou bom, você gostou, então a outra pessoa vai achar também. Então, assim, se é bom para mim, o meu melhor que eu tô comendo aqui, ixi, Jefferson, então, ó, isso aqui tá bom pra gente vender. Aí eu deixei muito essa parte com o Jefferson. Foi ele que pesquisou carne, foi ele que pesquisou pão, até porque no começo foi ele que fez o curso. Então eu não sabia muito. Ele jogou no meus peitos depois, né? Aí ele achou esses fornecedores, né? Com a ajuda de um grupo de hamburguero. Que massa. Ajuda de um grupo de um hamburguero. Ele entrou em vários. E a galera lá dava dica. Aí a gente foi fazendo os testes, que foi aquele primeiro teste que a gente comentou. A gente fez teste da carne tal, aí depois a outra carne. Aí a gente tentou encontrar uma carne gostosa com um valor... Sim, ok, né? Que coubesse, né? Pra gente vender dentro da comunidade. E ter o lucro também, né? E ter o lucro. E a gente é o mesmo fornecedor. Até hoje? Até hoje. Da Que carne. massa. A gente só mudou o pão. Sim. Ano passado. A gente mudou o pão. Porque realmente o pão era bem melhor. Do ano passado pra cá, esse pão que a gente pegou é muito melhor. Que massa. Mas a carne, até hoje. Que massa. Interessante. E deixa eu te perguntar, assim, todo negócio, né? Vamos lá, todo negócio tem seu diferencial, né? Tem o seu diferencialzinho, olha assim, que é o quê? A Jeff. Por quê? Porque a Jeff tem aquilo lá. Pra ti, Mirlis, qual é o diferencial da Jeff Burger? Eu acredito que é a qualidade mesmo. Eu sei que qualidade tem que ser o ponto. Você tem que vender uma coisa boa. Sim. Mas o que a gente mostra para todo mundo nos vídeos, nas publicações, no que eu falo, é que a gente usa o melhor que a gente pode para cobrar aquele valor. Sim. Então, assim, a qualidade é o que a gente mais preza. Eu acredito que é o ponto alto, né? O ponto alto. Acredito que é o que o pessoal mais escolhe a gente é por causa do sabor mesmo, que a gente entrega o melhor requeijão, o melhor cheddar que a gente pode, a melhor carne, o melhor pão. Acho que é isso. Que mata. Temos que provar, viu? Melhor. Tem muito não, melhor dentro da nossa realidade, né? Mas outra coisa, deixa eu te perguntar, Mirlis. Em questão da criação do cardápio aí, como você falou, a qualidade é um ponto muito alto, né? Na questão que vocês vão fazer o hambúrguer de vocês. Sim. Como foi a construção aí do cardápio? Dos hambúrgueres e tal? Como foi
vindo aí um por um? Como foi essa construção aí? Eu pego muita... A gente pega muita referência de grandes, né? Da galera grande da internet. As montagens, as ideias. E muita coisa que a gente estudou de lá pra cá foi para fazer uma coisa atraente, é usar gatilhos, né? Sim. Então, além da gente usar, assim, o melhor e mostrar que é o melhor, assim, o requeijão tal, da marca tal, a gente coloca na descrição. Aí a gente faz aquelas coisas mais aquelas descrições mais com gatilho, tipo, o mais suculento, o mais saboroso, né? Experimente a coxinha mais crocante. A gente usa essas brincadeiras e para tentar ser um cardápio irresistível, né? A gente tenta. E mexe com a gente, viu? Mexe com a gente. E as fotos, né? A gente... Desde quando eu entendi, a gente começou, claro, que com foto do celular, né? Os primeiros dias. E como eu disse que a gente sempre foi muito abençoado com amigos, né? Tinha um amigo nosso que ele que bateu as primeiras fotos. E algumas ainda estão até lá, ainda estão até hoje, né? As fotos. Aí ele foi lá, muito de bom grado também. Bateu todas as fotos dos hambúrguer com a gente, num calor medonho, a gente fazendo. Então, a gente usou essa parte, e a câmera dele era profissional. Ele nem era fotógrafo, ele é só um hobby. Mas ele foi lá, fez todas as fotos da gente. E com isso a gente foi só melhorando. Sim. Aí hoje a gente usa no cardápio foto profissionais. Sim. E no feed do Instagram a gente tenta fazer aquela coisa bem bonita, né? Caindo cheddar, as mordidas, essas coisas. Pra deixar o povo assim com desejo de querer ter um Jeff em casa. Um Jeff hambúrguer, não um Jeff mesmo. O Jeff hambúrguer. E como vocês lidam assim com a concorrência para manter a qualidade de vocês? E até mesmo a questão do preço, né, Eli? Justamente. Porque tem a concorrência ali. Tem. Como sim. É que... Tem muitas pessoas boas dentro lá. da comunidade, né? Tem muita gente. Tem muito. A gente, desde o começo, tem muita pessoa boa, viu? Dentro da comunidade, de onde a gente tá. Acredito. E a gente come também deles, mas é outra proposta. As pessoas são outra proposta da gente. A gente tenta mostrar que é o artesanal. Esse artesanal mais gourmetizado, né? A gente tenta ser esse e mostrar pro público entender que a gente é diferente dos outros. Porque a gente tem um preço diferente também. Então, assim, é um pouco difícil da galera querer comprar o meu de 30, sendo que tem um de 10, sabe? Sim. Então, é um pouco difícil, mas, como eu falei, nessa parte irresistível, nesses vídeos, nesse desejo que a gente gera, a gente mostra nas redes sociais e quando a pessoa chega lá pessoalmente, a gente tenta atender da melhor forma, explicando o que é, né? Aquilo ali que tá no cardápio. Mas por quê, né? O pessoal pergunta. Isso aqui vem carne? Aí a gente vai explicar. Aqui é 2 carnes e vem refrigerante também nesse combo? E uma das coisas para driblar, né? Sim. É criar os combos. Porque a gente trabalha muito com combo, então a galera vai também através desses combos. Alguns dos concorrentes não tem. E a gente foca muito no combo para família, combo para casal, combo para solteiro. Tem o Jeff solteirinho. Assim, eu vejo algumas hamburguerias, ou até mesmo de comida, não hamburgueria em si, né? Que eles usam muito o feedback das pessoas, tipo assim, nos stories. Gente, o que você achou de tal hambúrguer e tal? Vocês fazem isso lá também? Pra poder, tipo assim, ou melhorar algo do tipo, né? O feedback. Todo o feedback eu bato print. Bato print, ainda mais quando é falando muito bem, né? Sim. Quando é feedback falando mal, eu não vou postar print não, pessoal. Mas assim, claro que vou falar do falando mal, daqui a pouco eu falo do outro. Quando, não falando mal, mas é um feedback de melhoria, né? Sim. Eu já postei, sim, tô brincando. Já postei quando é uma coisa que eu tenho que melhorar. A gente tenta resolver da melhor no mesmo dia e o mais rápido possível. Sim. Como eu disse, se a batata foi murcha ou ruim, por mais que no delivery é difícil chegar uma batata crocante, eu peço desculpa e digo que vou mandar outro na hora. E eu paro tudo e mando da pessoa, né? E isso é um feedback, né? É o feedback isso dela. Também foi a experiência ruim que ela teve e eu quero melhorar e contorcer o melhor possível no mesmo dia. Sim. Só se não der. Aí a gente resolve no próximo pedido
ou no outro dia, se eu estiver funcionando. Mas eu resolvo mais rápido que eu posso lá. E sobre o feedback positivo, né, que o pessoal amou, é essa que dá, chega, a gente fica, ai, glória a Deus, obrigada. Que alívio, né? Aí a gente posta. Que massa. E muita gente comprova. Teve um engraçado que a gente postou. Eu só postei o combo assim. Esse combo serve de 3 a 4 pessoas. Aí teve uma menina que postou embaixo assim: pois come só eu e meu namorado sozinho. Aí eu bati o print e postei. Aí teve um monte de gente. Eu também. Eu fui aí só comer esse daí, eu e meu namorado. Aí eu fui só postando sobre esse combo. Foi bem legal. Mas que combo é esse? É uma lapada assim. É 3 hambúrguer, 5 coxinhas e um pouco mais de 300 gramas de... 2 pessoas? Um pouco mais de 300 gramas de batata. Sério, vivo de lá. É bom, né? Pra pessoa querer comer É massa, tudo viu? isso de uma Aí, vez. Quando chega eu sempre brinco. Chega um casal, eu digo, vocês vão comer mesmo galera? Vamos, a gente vai comer um galera. Aí eu já chego fazendo piada lá na cozinha. Eita, o casal pediu galera, viu? Aí eles... Que massa. Aí a gente leva um ou outro, leva assim, às vezes só 2 coxinhas pra casa, mas eles devoram, viu? Que massa. Eu quero fazer uma brincadeira agora contigo, tá? É uma brincadeira, assim, Não, calma. Antes da brincadeira. Já tô nervosa. Calma, antes dessa brincadeira. A Eli tinha uma pergunta sobre a trajetória. Pergunta aí um pouquinho, Eli. Diz aí pra ela. Qual foi, assim, o teu maior aprendizado na tua trajetória? Que te marcou? Foram alguns, né? Foram alguns aprendizados, principalmente a lidar com gente, né? Tanto dentro, que era ter a família perto e saber lidar com a família no trabalho. Sim. E também com esse dos feedbacks, né? Que eu sou muito emotiva, então tudo eu levo muito. Aí isso me amadureceu muito. Dentro da hamburgueria me amadureceu demais. Mas meu maior aprendizado foi que se a gente se esforça, estuda, compra as coisas boas, vai dar certo, sabe? Então, assim, a perseverança faz com que as coisas fluam, evoluam e dê certo. Acho que é a persistência mesmo. Então, foi o que a gente mais aprendeu. Acredito que o Jefferson também iria pensar dessa forma. Que massa. Então, o Jefferson tá vivo, viu, pessoal? O Jefferson tá vivo. Parecia que ele tinha morrido. Mas ele tá vivo. É só não pôde vir. Ele tá tocando nos eventos dele, né? Tá. Mas hoje é você que tá à frente da Jeff, né? Digamos assim, porque ele tá com os eventos dele. O Jefferson trabalha muito de quinta até domingo, né? Aí ele fica comigo às vezes lá na hamburgueria na quarta. Mas eu boto ele pra trabalhar, ele faz as compras, sabe? Me ajuda. Às vezes eu fico dormindo pra ele fazer as compras. Tem que dividir um pouco, né? Pra ele poder ajudar. Mas 100% lá na hamburgueria, cuidando do pessoal que trabalha com a gente, né? Atendendo lá, sou eu mesmo. Que massa. E assim, você a Jeff, né? Você é a Jeff, né? A Jeff Burger. É a prova viva que um negócio pode crescer pequenininho. Pode, né? sim, Que com foi certeza. Pequenininho que vocês cresceram. Foi, viu? Eu não sei se eu falei, do auxílio emergencial, as 2 últimas parcelas, eu falei? Sim, falou que você usou ela ele usou pra questão do curso, né? Que foi que vocês empreenderam aí. Foi R$1.200 o valor que a gente começou. Então, sim, você pode começar com um valor pequeno, né? Pode, e ainda dá pra começar com menos. Isso é porque foi uma bênção, mas dá sim. Mas qual como é a palavra? O essencial aí pra gente iniciar? Uma hamburgueria? Ou qualquer negócio, assim, com pouco. Porque como vocês começaram com pouco, né? Qual a dica aí que tu daria? Dá pra começar com o que tem em casa, na cozinha de casa, né? A gente foi pro kitnet porque a gente foi atrevida ainda, né? Na pandemia a gente alugou um kitnet, mas era bem baratinho nessa época. Dá pra fazer em casa, você precisa só de uma chapinha, espátula e a sua geladeira. Já dá pra começar. Isso, hamburgueria, né? Que é o que a gente tá falando. Sim. Então, assim, você consegue sim. Dá tanto pra começar com caseiro, né? Como com industrial, se você quiser. Então, dá sim. Uma chapinha pequena, uma espátula, compra no centro, loja de 20. Né? A vontade de querer, igual vocês começaram na garra lá no início, né? Mesmo com medo, mas começaram. De casa e panela e pronto, dá certo. Uma coisa. A gente não tinha fritadeira. Lembrei agora, falei de panela. Quando a gente começou a inventar os combos, tinha que ir batata, né? Sim. No combo. E a gente tinha uma panela da mãe do Jefferson, dessa altura, assim, gordinha, que ela
o fogo ficava desse tamanho no fundo da panela. E pra esquentar o óleo, nós fazia batata frita nessa bicha. Tu é doido, dava tanta dor de cabeça. Era, acredito. E um nervoso, e os hambúrgueres tudo pronto, faltava a batata lá, ó. Só faltava não torrar. E você fica apreensivo com a pessoa que tá esperando em casa, né? Claro, foi loucura. Até um dia da gente ter capacidade de comprar a fritadeira elétrica, né? Mas lembrando agora dessa panela, foi cruel, ó. Assar batata nela. Foi loucura. Panela do tamanho do mundo. Histórias, hein? O fogozinho bem miudinho no fogãozinho que a gente tinha. Que massa. Aí hoje, 3 minutos, antes de 3 minutos, fritadeira, a batata tá pronta. Que massa. Vamos para nossa dinâmica. É bem rapidinho. Eu vou fazer umas perguntas para ti. Certo. E aí você diz o que vem na sua cabeça. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bom? Preparada? Deixa eu beber água. Vamos lá. Posso começar? Pode, vai. Tá bom, vamos lá. Um hambúrguer que não pode faltar no cardápio. Ah, o clássico. Todo mundo gosta. Pão, carne, queijo e maionese. O melhor acompanhamento para um hambúrguer. Pra mim, todos vão maionese, mas pra mim, pão, é um hambúrguer clássico, pão, carne, queijo, batata e coca. Coca zero. Coca zero. É carne mal passada ao ponto ou bem passada? 90% dos meus clientes é bem torradinha, mas eu gosto de ir ao ponto. Ao ponto. Um erro comum de quem faz hambúrguer caseiro. Eita. Ah, eu acho que não comprar a melhor carne, aquela gordinha, suculenta. Não achar, né? Que a gente suou pra achar. Acredito. É esse, tem que achar o melhor possível. Se pudesse criar um hambúrguer agora, qual seria? Ixi, eu vou no doce, porque o Jess fica doente quando eu falo dele. Eu vi um, sou doido pra inventar ele lá. É pão, carne. No lugar do queijo, é uma lapada de Nutella com bacon, acredita? Tô doido pra botar ele. É bem doideiro, mas eu sou doido pra botar. E aí, será que rola ele esse hambúrguer lá? Eu vi numa hamburgueria grande, assim, famosa, eu achei muito massa. E aí, o Jefferson, se estiver ouvindo, ó, prepara, vai vir Quem o doce. gosta de doce. Que massa. Já diz assim, tá louco. Qual conselho, assim, você daria para quem quer empreender nesse ramo de hamburgueria? Começar com o que tem em casa. Se quer na parte da comida, começa. Eu vi uma pessoa começando com um air fry, ela não tinha nem chapa, né? A gente já teve o privilégio de chapa, ter tido a oportunidade de comprar chapa. Então, se você quer, hoje em dia, se bem que air fry é mais caro que a chapa, viu? Mas se você tem em casa um air fry, você pode começar, a frigideira pode começar, né? Na casa da sua mãe com geladeira, você compra só aquelas chapinhas para botar em cima do fogão, se não quer comprar uma chapa. É começar, meter as caras e fazer com o que tem. Então, assim, se quiser nessa parte de hambúrguer, dá para começar. Eu vi lugares menores começando. É aquela famosa frase, né? Começa, depois tu melhora. Primeiro tu começa, tem que começar. E começar com o que tem em casa. Com certeza. A gente, um fato, agora lembrando também, além de ter começado com esse do auxílio, teve amigos, a gente não tinha mesa, a gente não tinha banco para sentar, a gente conseguiu emprestado 2 mesas que a gente só faltou não devolver para esse amigo e as 5 cadeiras, né? Aí o outro emprestou, não sei se foi, não lembro agora, mas assim, a gente teve muita coisa emprestada. Acho que foi da mãe do Jefferson mesmo, foi a panela. Aí lá da mãe foi alguns utensílios. A gente foi pegando, sabe? E o Jefferson botou umas tábuas, assim. A gente não tinha nem mesa. Era essa mesa de plástico emprestada. A geladeira que a gente conseguiu comprar. A chapinha e umas tábuas, assim, na lateral, só para apoio. A gente começou do jeito que dava. Aí depois a gente foi melhorando. E ainda quero melhorar mais, né? Se Deus permitir. Que massa. Assim, empreender é algo realmente bem difícil, bem desafiador, né? Então, assim, a Miris hoje ela trouxe aqui que a gente pode abrir um negócio em qualquer momento da nossa vida. Basta querer ter vontade, né, Miris? E ela abriu aonde? No meio da pandemia, gente. No meio da pandemia. No kitnet. Então, assim, dá pra você abrir um negócio, dá pra você empreender. Assim, fácil não vai ser, né, Miris? Não, nunca é. Mas nunca é. E assim,
Se você tem o apoio da sua família, é massa, mas mesmo sem ter, você também consegue. Com certeza. A gente foi muito abençoado com a família, com os irmãos, com os primos, né? Com os sobrinhos que eu disse. Mas, assim, se é você e seu esposo, se é você sozinha, você também consegue. Que massa. Consegue, sim. E é um passinho de cada vez. E aí, mas assim, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o futuro da Jeff Burger? Vem alguma novidade por aí? Algum spoiler que você pode contar aqui pra gente? Meu Deus, é um sonho, viu? Sim, eu tenho muitos sonhos. Sim. Eu e o Jefferson, a gente tem muitos sonhos pra hamburgueria. A gente tá com melhorar o atendimento presencial, é o que a gente quer. Com mais qualidade, com mais beleza. Sim. Então, assim, daqui pro final do ano, a gente tá tentando... Lá tem um salãozinho, né? Onde fica. A gente tá tentando melhorar ali a decoração, né? Ventiladores. A gente já colocou um exaustor maior para tirar o calor, que ainda é um pouco quente. É uma praça aberta, mas se a pessoa entra lá perto da cozinha, que é na recepçãozinha, ainda é quente. Então, por conta da chapa, né? Muita coisa fazendo fritura e tal. Aí é mais a estética, né? É isso que a gente está trabalhando mesmo para deixar mais bonito, agradável e instagramável. O pessoal entrar e querer estar lá, né? Bater fotos, essas coisas. Mas isso mesmo. Que massa, que massa. E a gente quer agradecer, né? A gente quer agradecer aqui por sua presença. Obrigada. Foi um bate-papo muito gostoso, né, Eli? Sim, com certeza. E uma forma até mesmo das pessoas que tá em casa, tá assistindo, ver aí que você pode começar, você pode empreender, que não é uma coisa de sete cabeças, é realmente algo difícil, mas que você pode vencer, você pode empreender, né? Verdade. Obrigada mesmo. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. A gente fica por aqui e até a próxima.